Você está em fase de orçamento ou já realizou o estudo de energia incidente em que o limite do estudo é até o QGBT? É importante considerar que os painéis em que há maior quantidade de intervenção da equipe elétrica são as colunas de saída dos QGBTs, os CCMs, os QDs e demais painéis alimentados por esses. Como fica a análise da energia incidente para esses painéis? Olá, meu nome é Carlos e nesse vídeo vamos falar sobre o limite dos estudos de energia incidente. E bem, já quero adiantar que as minhas crianças estão bem empolgadas hoje, então pode ser que durante o vídeo vocês escutem alguns gritos. Mas enfim, vamos lá. Durante a fase do orçamento, é muito comum que se definam os limites dos estudos. Para o estudo de energia incidente, isto não é diferente. Eu preparei um diagrama unifilar exemplo, em que conversaremos em cima desse diagrama e entender o impacto dessa decisão para o estudo da planta. Então, eu colocarei aqui na tela, primeiramente, relacionado a NR10. Vamos ler um item da NR10, o primeiro item do tópico 10.2, em que ele fala o seguinte: em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. Aqui está contemplado o risco de arco elétrico como um dos riscos inerentes à eletricidade. Quero destacar aqui a primeira parte ali da frase, em que fala o seguinte: em todas as intervenções em instalações elétricas. Ou seja, em qualquer painel em que é possível que haja uma intervenção elétrica, esse painel deve ter medidas de controle adotadas, medidas preventivas. Certo? Então, indo para o nosso diagrama unifilar exemplo, explicando um pouco, nós temos aqui uma entrada que vem da concessionária, temos um gerador, esses dois aqui com cubículos na casa de força, e que sai, tem 4 cubículos de saída para alimentar 4 transformadores, e cada transformador alimenta um QGBT. Os QGBTs de 1 a 4, nesse diagrama aqui. Normalmente, os limites que vêm do cliente, já definidos, eles costumam contemplar essa parte aqui. Usando termos como até os QGBTs ou até os painéis logo após os transformadores rebaixadores, mas entendendo que se faça o estudo dos painéis de média tensão e até os primeiros painéis logo após os transformadores rebaixadores. Porém, analisando no diagrama unifilar ou até conversando com o cliente, é comum, e isso há em toda a planta, que há muitos outros painéis alimentados pelos QGBTs. Então, nesse exemplo, nós temos que o QGBT1, ele alimenta os painéis QD1, QD2, CCM1, CCM2, QDFL1. 5 painéis em que é possível intervenção elétrica e alimentados pelo QGBT1, mas que estão sendo excluídos do estudo de energia incidente. Também nós temos muitos outros painéis alimentados pelos outros QGBTs. Isso nesse exemplo. Então, quando nós vemos um limite de estudo dessa maneira, colocando aqui, por exemplo, vendo o diagrama como um todo, nós vemos que, enquanto na parte do retângulo vermelho está sendo considerado o estudo de energia incidente, a parte que não está, eu vou colocar aqui em azul, essa parte em azul é a parte em que são os demais estudos em que se está excluindo, o estudo de energia incidente. Então, é uma área muito grande que está sendo excluída e que não está sendo previsto análise quantitativa no que refere a arco elétrico e energia incidente, certo?
Comentando um pouco, então, o porquê que isso acontece. De histórico, é muito comum, e quem já fez estudos de curto-circuito, seletividade, se depara muito com isso, mas os estudos normalmente são limitados até realmente o QGBT, seja até o disjuntor geral, ou seja até as colunas de saída. No máximo, um ou outro painel muito grande em que tenha um disjuntor geral também com ajustes. Esse é o tipo de limite muito comum em estudos, com muita frequência se vê isso. E é normal que o estudo de energia incidente também acompanhasse esses estudos, visto que para o estudo de energia incidente são necessárias as informações contempladas nesses estudos. De curto-circuito, o nível de curto-circuito é essencial para o estudo de energia incidente, e as definições de proteção, que também são essenciais para o estudo de energia incidente. Logo, se só há essas informações limitadas até o QGBT, é comum que o estudo de energia incidente também fosse feito até o QGBT. Porém, uma coisa que acontece é que se ignora completamente os painéis adiante, os painéis que são alimentados após o QGBT. E que esses também são necessários incluir no estudo de energia incidente. Outra coisa que eu também já conversando com alguns clientes e que já ouvi argumentos dessa forma, né? Eu vou colocar aqui, né, alguns explicando aqui, por exemplo, no QGBT1. Nós sabemos que aqui nós temos, deixa eu desenhar aqui, a entrada do QGBT1 tem um disjuntor geral e cada uma dessas 4 linhas aqui é uma saída do QGBT. Já escutei isso de algumas pessoas, né, inclusive clientes, no seguinte: quando você vai fazer a análise da energia incidente, para os QDs que estão abaixo, os níveis de curto-circuito, eles são menores do que o QGBT1. Logo, a energia incidente também é menor. Ou, de uma outra forma, calculando a energia incidente do QGBT1, que está acima, os painéis alimentados por ele terão necessariamente uma energia incidente menor. Essa informação, ela não está certa, é uma informação errada. Por quê? Porque tem 2 informações essenciais para se analisar a energia incidente. A primeira é o nível de curto-circuito e a segunda é a definição da proteção, certo? Considerando uma saída do QGBT para um QD0, por exemplo, aqui, o QD01. No QGBT, não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou aumentar aqui. O QGBT01, nesse exemplo aqui, ele tem uma corrente, vamos pegar a corrente trifásica aqui, LLL, de 51,4 kA. Enquanto essa saída do QD01, a saída exemplo, tem um ILLL, a corrente de curto trifásica, de 17,5 kA. Quem originou a análise desse painel, não vou entrar em tantos detalhes, mas vamos considerar que é esse disjuntor geral aqui, originou a análise para as colunas de saída desse QGBT aqui. Porém, o tempo de atuação que ele vai atuar para a corrente de arco calculada para esse painel não necessariamente é o mesmo tempo de atuação, se é que ele vai atuar para o nível de arco elétrico para esse painel aqui. Porque é um nível muito menor, o nível de arco elétrico, porque o nível de curto-circuito é muito menor. Logo, não se pode garantir que a proteção do disjuntor geral atuará para essa situação. Dessa forma, deve-se analisar o quê? Deve-se analisar a proteção de saída. Porém, a proteção de saída tem que considerar a queda da corrente de curto-circuito devida à impedância do cabo. Ou seja, que é um outro argumento que eu também escutei, né? Que
Analisando, eu vou destacar aqui, analisando o nível de curto-circuito, o nível de arco elétrico, a energia incidente, eu vou fazer em vermelho, para essa área aqui, vamos dizer assim, no lado carga da saída do QGBT, se obtém a energia incidente desse painel aqui, o que também é errado. Por quê? Porque não está sendo considerada a queda do curto-circuito desse cabo aqui, né? Considerando a impedância desse cabo. Então, quando eu postei sobre aquela etiqueta que vocês devem ter visto, em que se fala da energia incidente, uma alta energia incidente, considerando painéis alimentados pelo QGBT, é justamente pelo fato de que, normalmente, o que aumenta a energia incidente para esses painéis são as definições de proteção, visto que os níveis de curto vão caindo conforme os lances de cabos. No caso aqui, eu comentei como exemplo lá na postagem, um exemplo de um disjuntor, né, com um determinado ajuste no máximo, e também um fusível em que ele não está na corrente nominal, em que foi definida em projeto. Quando você pega a curva de um fusível de baixa tensão, normalmente um fusível NH, por exemplo, a queda da atuação, da fusão do fusível, conforme o nível de corrente, é muito grande. Então, conforme aumenta um pouco o nível de corrente, cai bastante o tempo de fusão do fusível. Da mesma forma, ao contrário. Então, se o nível de corrente é menor, aumenta bastante esse tempo de fusão. Então, se você tem um fusível de corrente nominal, por exemplo, 50 amperes, e ele atua até para arco elétrico devidamente, ele funde num tempo em que a energia incidente fica num certo nível controlado. Se você tira esse fusível de 50 amperes e coloca um de 63 amperes, por exemplo, o tempo de atuação para o nível de arco elétrico é bem maior, né? Pode ser bem maior do que o que era em 50 amperes. Se você coloca um nível acima, com certeza será muito maior. Quem viu como que é a queda, uma curva de queda, né, da fusão de um fusível em relação ao curto-circuito e o tempo, vai entender do que eu estou falando. Da mesma forma, os disjuntores de baixa tensão. Se você tem um disjuntor com um determinado ajuste, às vezes o disjuntor nem foi visto para arco elétrico, mas de repente ele proteja. E você, com esse disjuntor, por causa de algum problema, aumenta o nível de ajuste da proteção, quando ele é ajustável, o que ele poderia estar atuando numa ocorrência de arco elétrico, muito possivelmente ele não estará mais atuando, caindo o tempo de atuação para a curva térmica, em que atuará em muito mais tempo, inclusive muito mais do que os 2 segundos que é normalmente utilizado como limite dos estudos de energia incidente. Considerando isso, se ele não atuará mais rapidamente, quando eu falo de atuação, eu estou me referindo à proteção do elemento instantâneo ou com tempo curto de atuação, que é sempre a melhor para atuar nos níveis de arco elétrico e curto-circuito, não térmico. Então não se usa elemento térmico para atuar para arco elétrico, se usa o elemento magnético para curto-circuito. Quando você aumenta esse ajuste, você possivelmente está tirando esse nível de arco elétrico calculado e que pode acontecer na ocorrência do arco elétrico, você está tirando ele do range de atuação da proteção. Logo atuará em muito mais tempo e a energia incidente calculada será muito maior. Então, com isso, é muito importante que quando sejam feitos os estudos de energia incidente, eles sejam realizados também para os painéis após o QGBT. Certo? Carlos,
Eu entendi que eu devo dar mais atenção no referente a arco elétrico e energia incidente aos meus painéis. Mas o que eu devo fazer? A minha planta é muito antiga e não tem muitas informações armazenadas. Bom, você quer um caminho que pode lhe ajudar a resolver essa questão? Assista a esse vídeo aqui, em que dou uma boa sugestão para começar a fazer algo à sua planta. Lembrem-se, energia incidente é uma coisa séria. Então, vai lá e assista ao vídeo.